Os ouvintes neste momento aqui deste povoado, que a palavra de Deus possa estar tendo acesso ao seu coração e por alguns minutos nós estaremos aqui falando desta palavra maravilhosa e poderosa para transformar a vida de um ser humano. Querido, o nosso objetivo é cumprir uma ordem que foi dada pelo Deus que criou o céu e a terra. Ele deu uma ordem para todos aqueles que acreditam na sua palavra. É que aqueles que acreditam na palavra de Deus, eles acabam também tendo um compromisso de anunciar esta palavra a outros. E eu queria, neste momento, esclarecer e compartilhar um ensinamento bíblico, um ensinamento da palavra de Deus, que talvez muitos não prestaram atenção e até ignoram a causa da forma como Deus age para salvar a humanidade. Olha, meu prezado, Deus tem um plano para salvar o homem. Essa informação é muito rica, é muito grandiosa. E eu gosto de repetir. Deus tem um plano para salvar o homem. Mas talvez quando falar só essa frase, pode ser que não fique bem claro. Então, eu também prefiro dizer o que significa salvar o homem. Salvar de quê? Todos nós, eu e você, temos um inimigo muito grande, do qual homem nenhum pode se livrar até hoje. Pessoa nenhuma pode se livrar. Que inimigo é esse? A morte. A morte. Todos que estão me ouvindo sabem que um dia irão morrer. Mas, de uma maneira bem direta, eu poderia dizer assim, mas não precisa. Não precisa ficar esperando a morte chegar. Como assim? É porque, amigo, a morte não é uma coisa que acontece porque tinha que acontecer, não. As pessoas pensam isso, mas não é. Muita gente pensa assim, mas não é. A morte, na verdade, é uma desgraça que aconteceu na humanidade, que não deveria ter acontecido e que poderia não ter acontecido. Mas ela é nada mais e nada menos do que uma consequência. A morte é uma consequência de um ato da humanidade. Que ato é esse? Aquilo que nós chamamos de pecado. Paulo, apóstolo de Jesus, escrevendo na carta aos Romanos, ele diz que a morte é o salário do pecado. Ou seja, a morte é como que fosse a paga pelos atos pecaminosos da humanidade. Você entendeu isso? Você que está me ouvindo entendeu isso? Eu quero dizer o seguinte: a morte só existe porque também existe pecado. E então, quando não existe pecado, também não existirá morte. E quantas pessoas têm dificuldade para entender isso? Mas a afirmação correta é essa. Só existe morte por causa do pecado. Então, se não existisse pecado, também não existiria morte. E não era só morte, não. Nem doença, nem dor, nem sofrimento, nem mesmo a canseira do dia a dia que nós temos, não existiria se não fosse por causa do pecado. Esse é o problema da humanidade. Então, será que há uma solução para isso? Será que não era para ter morte? Então, o que vamos fazer agora? Olha, então foi por isso que Jesus desceu a esta terra, veio lá do céu e pisou este solo para dizer a nós, seres humanos, que há como escapar da morte. Glória a Deus. E é isso que nós anunciamos para o mundo inteiro. Aonde Deus nos permitir chegar, nós vamos dizer, é possível escapar da morte. Dizendo assim, talvez não fique bem claro, mas eu vou dizer como é que funciona.
Você sabe que Jesus veio aqui na terra, ele morreu. Mas sabe também que ele ressuscitou 3 dias depois. Mas antes dele morrer, ele disse uma coisa que eu gosto muito de ouvir. Ele disse assim: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá. Então quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Quem disse isso não foi um político, não foi governador, não foi presidente, não foi deputado, não foi presidente dos Estados Unidos. Foi Jesus, o homem mais poderoso que já pisou nessa terra. Foi ele que disse isso. E é por isso que eu acredito. E eu falo também porque eu acredito. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Significa que esse corpo físico que eu tenho e que você tem, ele vai morrer um dia. Mas aquele Jesus que ressuscitou vai dar só uma ordem. E todos os que morreram irão viver outra vez. E não existe notícia melhor do que essa. E não existe notícia melhor do que saber morrer, partir desta vida, preparado para esperar o momento em que Jesus vai dizer: João, levante dos mortos. Pedro, ressuscita. Maria, te levanta da sepultura. Marcos, Feliciano, não sei mais quem, levanta dos mortos. E levanta, porque o poder de Jesus é grande para fazer isso. E é por isso que nós anunciamos essa palavra. Então aquele que crê em Jesus irá ressuscitar para viver eternamente. Então, por isso, essa é a maneira pela qual nós podemos nos livrar da morte. É Jesus. Só Jesus pode livrar o homem da morte. E nós anunciamos a palavra de Jesus para que os nossos ouvintes escapem da morte. E aí o que eu ia dizendo também no início. Como é que eu vou conseguir aprender e saber como escapar da morte? Qual foi a maneira que Deus providenciou para isso? Foi nos mandar aqui agora para anunciar isso para você. Esse foi o jeito que Deus escolheu. Não fomos nós que escolhemos assim. Foi Deus que disse: olha, vocês que já acreditaram, pode sair por aí falando para os outros. E é por isso que a gente sai, para anunciar para você também acreditar. Porque não vai descer anjo, e nem o próprio Jesus não vai descer para anunciar essa palavra para você. Ele mandou foi homens anunciarem essa palavra. E se você acreditar nela, no dia que você encontrar essa salvação, vai ter um desejo no teu coração. É de falar para os teus parentes, para os teus amigos, para todo mundo que você conhece, porque você não vai querer que as pessoas se percam, então vai anunciar esse evangelho para os outros também. Então essa é a mensagem da cruz que nós anunciamos para a salvação. Meu amigo, eu quero agradecer por esta oportunidade, por este momento, em nome de Jesus. Amém.